Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa correção na página 41 da apostila, tá? Aqui, ó, no cartografar, onde pede aqui no número 1 a classificação climática do município onde você mora, né? Onde nós moramos. Qual é a classificação climática? A nossa classificação é o subtropical úmido, certo? Que nós temos lá na página 44 da apostila, né? Predominantemente é na região sul, na porção do território situada ao sul do Trópico de Capricórnio. É um clima de transição entre as regiões tropicais e temperadas, tá? Os verões são relativamente quentes, porém os invernos são muito frios, o que evidencia uma elevada amplitude térmica anual, tá? Então, o subtropical é a nossa classificação aqui do município de Mangueirinha, tá? A número 2. Quantos e quais os tipos de climas presentes na unidade da federação na qual você vive, de acordo com a classificação de Conte, né? Então, nós temos aqui no mapa acima da nossa questão todos os tipos de clima, né? Equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude, tá? Então, são 6 tipos de climas que estão aqui e essa é a resposta da nossa questão número 2. Agora, nós vamos para a página 45, tá? Lá nas atividades, que na número 1, na questão número 1, ela tá pedindo para que você faça um gráfico, tá? Com base nos dados informados na tabela, tá? Nessa tabelinha que tem aqui, logo após o enunciado do exercício, da página 45. Só um pouquinho que eu tô chegando lá. Então, assim, ó, utilizando essa tabelinha que tem ali dos meses de janeiro, sobre janeiro, fevereiro até dezembro, tá? Nós vamos fazer o nosso gráfico que está aqui abaixo do número 1, ó. Então, é aqui. Aqui você vai considerar que esses dados correspondem ao município de Petrolina e Pernambuco, tá? Entre os períodos de 1975 a 2015. Eu fiz a minha tabela assim, ó, ela ficou meio tortinha, sabe? Mas eu fiz e ela vem mais ou menos aqui, ó. Do 180, ela vem um pouquinho reta, tem uma leve caída aqui, volta e vem reto aqui no 30. Tá? Essa foi a minha tabela. Espero que vocês façam. Aqui vocês utilizam a temperatura, tá? Em graus. E aqui vocês vão utilizar a precipitação em milímetros, tá? E aqui tem todos os meses do ano, para que vocês consigam fazer essa tabela. Lá na página 46, na questão número 2, sabendo que o climograma representa um dos tipos climáticos estudados, responda às questões. Letra A. Qual tipo climático o gráfico representa? Tá? Esse gráfico que a gente acabou de fazer aqui em cima, ele representa um clima tropical semiárido. O que é o tropical semiárido? Vamos voltar um pouquinho aqui na apostila. Lá na página 43, o tropical semiárido ocorre somente no interior da região nordeste do Brasil, em partes da área conhecida como sertão ou sertão nordestino, tá? Sua principal característica é pouca chuva, né? Cerca de 800 milímetros ao ano, né? Então, isso é pouco mesmo, realmente é um lugar muito seco. Letra B. A qual região brasileira ele possivelmente se refere? Ele se refere principalmente na região nordeste, né?
como eu li aqui, ó. Aqui onde fala sobre o tropical semiárido, ele já fala no início, né? Ele ocorre no interior da região Nordeste. Então, aqui, região Nordeste, na resposta da letra B. Letra C. Quais características apresentadas no gráfico favoreceram a sua análise? As características foram, né? A quantidade de chuva e a temperatura, que nem eu falei, que de um lado era a quantidade da temperatura em graus e do outro lado a precipitação em milímetros, né? Então, assim, foram observadas a temperatura e a quantidade de chuva, tá? Comparadas com as características do clima lá da região, certo? Essa pesquisa da página 47, ela é opcional, tá, pessoal? Quem tiver curiosidade e quiser fazer essa pesquisa sobre a importância do dossel e da serrapilheira para o funcionamento da floresta, é importante, né, que vocês façam, claro, é um conhecimento a mais, mas assim fica opcional, tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem fazer a pesquisa. Não é obrigatório, tá? Então, daí nós vamos lá para a página 48. Aqui no meio da página tem uma perguntinha, ó. Escreva quais são as características semelhantes entre os domínios da Amazônia e dos mares de morros. Quais são as características semelhantes? São o clima quente, né, e úmido, e a vegetação da floresta muito densa, né, uma floresta muito fechada. Você pode verificar aqui nessa imagem, ó, né, uma área de morro mesmo, né, além de muito morro, tem bastante plantação, bastante árvore, bastante vegetação, tá? Então, você pode responder clima quente e úmido, que ambos representam, e também a vegetação da floresta, né, que ela é muito densa, certo? Essa é a resposta da 48. Agora, nós vamos lá para a página 51. Lá nas atividades, ela pede assim, ó. Eu vou lendo aqui na minha apostila, tá? Cite algumas atividades humanas que estão causando o desmatamento na Caatinga, tá? Eu tô lá na página 51, tô lendo para vocês da minha apostila, porque aqui meu computador tá mais... Agora resolveu ficar devagar, tá? Então, aqui, ó, lá na página 51, cite algumas atividades humanas que estão causando desmatamento na Caatinga. O que nós podemos destacar? Vamos destacar a utilização da madeira para fazer lenha, né? Eles acabam desmatando, derrubando tudo que eles veem pela frente para poder queimar, né? Para poder fazer lenha, tá? E também o desmatamento em decorrência do aumento da produção de sisal, certo? Eles acham, né, para essa finalidade, e também eles querem desmatar por causa da produção de lenha, né, que eles precisam de lenha, então eles acabam derrubando tudo que eles veem pela frente e vão desmatando e acabando com o pouco que resta, né, de floresta, porque lá já é difícil, porque não chove, então assim, é complicado, então eles vão tirando e arrancando tudo mesmo. Número 2. As queimadas podem auxiliar na vegetação do cerrado? Justifique o porquê. Sim, as queimadas elas podem auxiliar sim, porque desde que elas sejam manejadas adequadamente, né, que elas ocorram adequadamente e elas sejam também, às vezes, aconteça naturalmente essa queimada, elas eliminam as ervas daninhas, né, que prejudicam o solo, que prejudicam, às vezes, algum tipo de plantação que eles tenham por lá. E além do que, as cinzas, tá? As cinzas ajudam a fertilizar o solo. Então, a cinza, ela acaba sendo uma grande ajuda, né, na mistura desse solo e tornando ele, muitas vezes, mais produtivo, certo? Na número 3, por que ocorre a arenização?
qual domínio vem sofrendo esse problema. Então, assim, esta arenização, ela ocorre através de um fenômeno que ocorre no domínio das pradarias, tá? Porque a perda da vegetação, tá? Ela deixa o solo exposto, né? Se não tem nada plantado, o solo não está sendo protegido, certo? Então, o solo fica exposto, tá? Tanto em razão de fatores naturais ou humanos. Por quê? Tanto pode morrer essa vegetação do solo através de seca ou também através do homem, né? Porque vocês sabem que o homem também destrói bastante, causa bastante problema, certo? Então, essa é a resposta da número 3. Agora, nós vamos para a página 53, tá? No Organize as Ideias, da página 53. Também vou lendo aqui na minha apostila, certo? Imagine que você fez uma viagem de vários dias pelo território brasileiro e sobrevoou diferentes localidades, passando por áreas que ainda mantinham as características naturais preservadas. Analise o trajeto de sua viagem, traçado no mapa a seguir. Responda ao que se pede. Então, vamos lá. Aqui no mapa, nós temos os domínios morfoclimáticos, tá? Esta viagem que a gente vai fazer aqui, nós saímos de Macapá, passamos por Belém, São Luís, lá no Maranhão, Teresina, Piauí, tá? Atravessamos aqui, certo? O estado de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, ó, passamos aqui por Grande, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e vamos lá no fim da nossa viagem, vamos em Bagé, Rio Grande do Sul. Considerando, número 1, que sua viagem se iniciou na cidade de Macapá, capital do Amapá, quais domínios você passou em ordem até chegar a Bagé, no Rio Grande do Sul, desconsiderando as áreas de transição? Então, assim, quais são os domínios importantes que nós passamos para chegar lá no nosso destino? Nós passamos pelo domínio da Amazônia, tá? Pelo domínio da Caatinga, do Cerrado, e passamos pelo domínio das Araucáias e Pradarias, certo? Isso que vocês vão responder aqui na questão número 1. Na número 2, você parou para descansar nos estados de Santa Catarina. Quais os tipos climáticos predominantes nos seus locais de parada? Então, primeiro, nós paramos aqui em Goiás para descansar, tá? Qual seria o tipo climático de Goiás? Seria tropical, típico, tá? Continental. Depois, nós paramos lá em Santa Catarina. Seguimos aqui, prosseguir a viagem, paramos aqui em Santa Catarina para descansar. O clima de Santa Catarina é o subtropical, certo? Questão número 3. Qual o único pelo que você não passou? Nós não passamos pelo domínio dos mares de morros, tá? Por outros todos nós passamos. Qual o domínio que você mais gostou? Como ele era? Eu posso falar da Caatinga, né? Que é tudo, né, bem dentro do que a gente é acostumado a ver aqui na nossa região. Ou também podemos falar das Araucárias, né? O domínio das Araucárias, a gente também visualiza bastante Araucária verde, né? Que é bem dentro da Caatinga, tá? Aqui vocês escolhem o que vocês mais gostam, né? O que vocês mais aprendeu nas nossas aulas, tá? Agora nós vamos para o estudo, página 54. Então, aqui, ó. Indique, número 1, indique o domínio que corresponde a cada afirmação. Letra A. Nesse domínio há uma